Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. A nossa videoaula de hoje é mais um conteúdo para o nosso módulo de filosofia, aquele nosso quadro o Filósofo da Vez. E hoje chegou o dia de Karl Marx. Vocês que se julgam marxistas, né? Então, tá aí o idealizador dessa ideia, desse conceito, capitalistas contra socialistas, os comunistas. Então, Karl Marx ele é o, o formador de opinião dessa teoria. Então vamos lá, turma, vamos para a aula. Marx ele nasceu em 1818 em Trier, Prússia, atual Alemanha. Sua importância: ele desenvolveu o chamado marxismo, uma teoria de mudança revolucionária histórica. E ele faleceu em 1823, Londres, Inglaterra. Então Marx ele é um revolucionário. Em termos de impacto de ideias, Karl Marx é o mais significativo filósofo do período moderno. As revoluções socialistas na Rússia e na China foram inspiradas em seus escritos, e legiões de pessoas em todo o mundo ainda se declaram marxistas. Na visão de Marx, é da natureza dos seres humanos cooperarem em conjunto em um processo coletivo de trabalho livremente escolhido. É desse jeito que as pessoas alcançam a própria autorrealização, mas Marx identificou um problema. Em todas as sociedades existentes até hoje, no decorrer da história da humanidade, esse processo foi distorcido pela existência de classes sociais, pela divisão entre os que possuem e os que não possuem o controle do processo produtivo. A ideia central é que sempre existe grandes grupos de pessoas alienadas do processo do trabalho, e essas pessoas não têm nenhum controle sobre as circunstâncias que as engajam na atividade produtiva e nenhum controle sobre os produtos do seu trabalho. Por conseguinte, são alienadas de sua própria natureza essencial. É nas sociedades capitalistas, agora já falando de atualidade, que esse tipo de alienação atinge seu ápice. O capitalismo é caracterizado pelo conflito fundamental entre duas grandes classes sociais, que é a burguesia, os proprietários dos meios de produção, e o proletariado, que só possui sua força de trabalho. Os proletariados são alienados uma vez que são forçados a vender sua mão de obra, por circunstâncias que não são de sua própria escolha. Suas energias produtivas são despendidas em benefício da classe que os explora. Marx descreveu a experiência da alienação do proletariado da seguinte forma: ele não se realiza em seu trabalho, no caso, o trabalhador, de modo geral. Quando se fala de proletariado, está falando de trabalhador de modo geral. Aquele que não é dono dos meios de produção, que não é dono da empresa, que não é dono do sistema político, financeiro e capitalista, e tudo que ele tem é sua força de trabalho, que ele vende em troca de um salário, de uma remuneração pré-estabelecida. Tá? Então, eles não se realizam em seu trabalho, mas nega a si mesmo. Tem mais a sensação de miséria do que de bem-estar. Não desenvolve livremente as suas energias físicas e mentais, mas é fisicamente exaurido e mentalmente degradado. O trabalhador, por essa razão, somente se sente à vontade em casa, no horário de descanso, ao passo que, no trabalho, ele se sente como um sem-teto. Porém, nem tudo será perdido para o proletariado, para o trabalhador, segundo as teorias de Marx. Pois, na visão dele, esse seria o arauto do potencial emancipador da humanidade. O capitalismo é permeado de contradições que, no fim, resultarão em sua queda. E será o proletariado seu causador. Por quê? Porque ele seria aquele que iria se rebelar, se revoltar contra o sistema,
e como uma classe própria, uma classe consciente de sua realidade e situação, e ele está jogado no destino a abolir todas as distinções de classe, instituindo uma nova forma de sociedade, que seria o comunismo, que se baseia na propriedade coletiva. Entenda que tudo isso aqui são ideias que o Marx ele elaborou porque ele é contemporâneo da Revolução Industrial, tá? Então, quando a Revolução Industrial estava a todo vapor, ele viu todo esse processo de mudança da manufatura para a maquinofatura, para o domínio capitalista sobre a sociedade, e ele viu de perto a miséria do trabalhador diante desse novo sistema que surgia. Então essas ideias, ao fazer, no caso, né, com a rebelião do proletariado contra a burguesia e a instituição do comunismo, ao fazer isso, o proletariado acabará com a alienação das pessoas, dos produtos do seu trabalho, de seu próprio processo de trabalho e de sua humanidade essencial. A visão de Marx de mudança social a partir do comunismo natural, no decorrer da história, a divisão entre proprietários e não proprietários, esteve na raiz de todo o conflito social. Isso é uma questão histórica. Na pré-história, na antiguidade de modo geral, na anti-antiguidade, melhor dizendo, existia o comunismo primitivo, que tinha um estilo de vida de caçador e coletor, tecnologia simples e propriedade comum. Observe que os nativos da América do Sul, mais especificamente os índios e os nativos brasileiros do período pré-colonial, se você observar, até hoje é assim. Por mais que ele tenha se esclarecido e se introduzido no sistema atual, mas o cotidiano em aldeias, eles têm essa ideia de que tudo pertence a todos. É aquele aldeamento onde as famílias estão ali todas agregadas e eles vivem, trabalham e produzem para eles mesmos. Tá? Então é mais ou menos isso que o comunismo primitivo ele ditava por via de regra. Na antiguidade, a ordem social fundada na divisão entre proprietários e escravos. No período feudal, o modo de produção baseava-se na agricultura, senhores propriedades proprietários de terra e servos escravos. E atualmente no capitalismo, que impera um modo industrial de produção caracterizado pela divisão entre burgueses e proletários, trabalhadores de modo geral. Tá? O meu ponto de vista sobre esse assunto é o seguinte. Na época da faculdade mesmo, nós éramos induzidos a pertencer a um grupo. Ou você era marxista, ou você era monarquista, ou você seria republicano, democrata, enfim. O meu ponto de vista é o seguinte, eu não posso participar de um grupo, eu não posso participar de uma ideia que, historicamente falando, ela está fadada ao fracasso. A ideia que Marx elaborou gerou como fruto o comunismo que existe em Cuba, o comunismo que existe na China, o comunismo que existiu durante a Guerra Fria. Então são sistemas que não trazem um resultado efetivo. Então eu defenderia sim uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma no sistema penitenciário. Eu defenderia um governo que de fato cuidasse do povo, coisas nesse sentido. O capitalismo é o modo de produção atual que enriquece alguns pela exploração do trabalho de outros. Então isso aí para mim eu não tenho como defender. A gente precisa conviver e buscar uma estratégia para romper com isso.
Mas também eu não posso defender o comunismo, já que o comunismo ele limita muito do livre-arbítrio das pessoas e, tratando-se de ser humanos, cria-se um grupo de preguiçosos, por assim dizer. Porque aquele cara que trabalha, ele acaba trabalhando por um cara que ele não quer nada. Então, um ponto positivo do capitalismo é que pelo seu esforço, você pode galgar status, posições e etc. Mas que isso fosse de uma forma que eu não precisasse escravizar a mão de obra, o trabalhador, o proletariado, porque pelo salário mínimo vigente, dentro de um processo produtivo, há empresas, há comércios, o meio em si. Muitas vezes esse burguês, esse dono do modo de produção, ele só precisa de um dia de sua empresa funcionando para pagar o salário desse funcionário. Eu não estou colocando em questão aqui fornecedor, taxas tributárias, não, estou falando só de salário. Tá? Então, eu não tenho como defender uma bandeira de um sistema que para mim já está fadado ao fracasso. Eu defendo sim uma reforma. O Brasil, o mundo de modo geral, ele precisa repensar o seu modo de produção. O processo de remuneração, o processo institucional e o processo educacional, de instrução. Não tem como defender um sistema político que valoriza mais uma penitenciária do que um colégio. Basta você você mesmo consegue fazer uma pesquisa, quanto custa um preso para o Estado e quanto custa um aluno para o Estado. O resultado dessa pesquisa para você vai ser gritante da mesma forma que foi para mim. Um preso custa mais caro para o Estado do que um estudante. E mesmo assim, você vê o governo não fazendo nada para reverter essa equação. Então, como eu posso defender um sistema político, um modo de produção que está fadado ao fracasso, e apoiar um outro modo de produção que, para mim, é mais do mesmo? Precisamos de mudanças. E essas mudanças, quem pode construir é você, cidadão futuro, você estudante, você que hoje se prepara para o mercado de trabalho, você hoje que acha que está na escola é perca de tempo, mas é você que vai ter que resolver esse problema para a gente. Certo? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Seu like é muito importante para o nosso canal. O compartilhamento que você pode fazer, sua inscrição. Dessa forma que você fortalece aqui o nosso projeto e é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma. Ok? Fiquem todos bem e até uma próxima.